Fala, gente, bora lá. Contagem de carboidrato no DM1, diabetes mellitus do tipo 1. E o que eu quero que vocês pensem? Isso aqui vai se aplicar a todos aqueles que utilizam a insulina, tá? Para fazer a nossa contagem de carboidratos. Então, se é o diabetes tipo MUD, tipo LADA, não tem problema, vai utilizar também, né? Porque é uma característica aí do diabetes mellitus do tipo 1 também, todos estes, ok? Então, vamos entender aqui no raciocínio. Em outro módulo, vocês terão na prática mesmo, a gente mostrando o balanço, o alimento, e vocês entenderem melhor esse conceito. Mas vamos ver aqui um pouquinho da nossa teoria sobre contagem de carboidrato. Vou colocar aqui um exemplo, tá? A prescrição que o médico passa para um indivíduo, razão insulina carboidrato, ou seja, é a quantidade de insulina que vai cobrir aquele açúcar no organismo, né? Aquele carboidratos. Vai ser assim, ó, uma unidade de insulina para cada 15 gramas que serão consumidas, certo? O fator de sensibilidade para a gente chegar na meta glicêmica ali de 100 é como se fosse assim, a meta de glicemia daquele indivíduo ideal é estar em 100, tá? Um exemplo. A meta glicêmica, então, a cada 50 que nós falamos desse fator de sensibilidade, ou seja, de 50 em 50 que subir dessa meta, uma unidade de insulina será aplicada para correção. Então, o fator de sensibilidade, nesse caso, é de 50 miligramas por decilitro para uma unidade de insulina, certo? Aí, o indivíduo, paciente, fez aqui, ó, glicemia do momento, deu 350 naquela hora de se alimentar, certo? Então, como que vai ficar essa conta? Essa conta vai ser assim, ó. 350, certo? Menos 100, porque é a meta, né? Desse paciente, dessa pessoa. Então, isso aqui é igual, né? A 250, certo? Eu tenho que fazer essa diferença e agora eu vou dividir por 50 para saber quanto de insulina eu vou utilizar. Então, isso aqui fica igual 5 unidades UI, né, de insulina, ok? Então, isso aqui eu faço se der 280 menos 100, porque é a minha meta. Um exemplo, se o paciente tem a meta de 130 de glicemia, então eu vou fazer o 350 menos 130 e vou dividir por 50, se for aquele fator de sensibilidade. Tainá, o meu fator de sensibilidade é 30 e a minha meta é 130. Então, eu vou fazer essa conta da mesma forma. Eu vou substituir esse 100 por 130 e os 50 por 30 e fazer esse mesmo cálculo, certo? Tanto a razão de insulina carboidrato quanto o fator de sensibilidade, isso é identificado pelo médico. Mas é legal a gente saber fazer essa conta, porque às vezes eu posso identificar que meu tratamento alguma coisa não tá batendo e fala pro médico, olha, acho que tá sendo muita insulina, acho que tá sendo pouco, não tá cobrindo tudo aquilo que eu tô comendo e etc. Então, essa conversa e interação com o seu endocrinologista é fundamental, ok? E aí a gente vai fazer uma coisa chamada bolos alimentar. Por quê? Isso aqui é o que nós chamamos de BC, bolos de correção, toda vez que eu tenho a minha glicose acima da minha meta, perfeito? O alimento ingerido nós chamamos de bolos de correção ou bolos alimentar, tá? Bolos de correção alimentar, na verdade. Então, é o BA, tá? Tá aqui embaixo, ó. Então, como que vai funcionar? Eu vou calcular quanto de carboidrato que vai ter. Lembra que aqui a gente colocou, ó, para cada 15 graminhas, eu vou utilizar uma unidade. Então, vamos fazer a soma daquela refeição. Por isso que os aplicativos estão aí, para a gente ir inserindo os alimentos e identificar quanto que eu tenho, para saber quanto que eu vou aplicar de insulina. Então, ó, um pão francês de 50 gramas, aproximadamente 28 gramas de carboidrato, um copo de leite de 240 ml, aproximadamente 12 gramas, e uma colher de chocolatado, aproximadamente 3 gramas de carboidrato, tá? Show é carboidrato. Total de carbos dessa refeição, 43 gramas. Então, vou fazer o quê? 43 dividido por 15, né? Porque é a minha grama ali, e que vai dar 2,8. Ou seja, aproximadamente 3 unidades, 3 UI,
de insulina, certo? Tainá, mas você arredonda sempre para cima? Depende. Se você estiver com uma glicemia, por exemplo, bem baixinha, lá para 70, você precisa observar que se você aplicar 3, se o seu organismo ele reconhece bem e não vai ser insulina em excesso, ou se é melhor arredondar para baixo. Geralmente eu conto assim, acima de 2,5 eu arredondo para cima, abaixo de 2,5 eu arredondo para baixo, porque pode ser muita insulina e eu posso entrar em hipoglicemia. Só que como tá pertinho do 3, gente, se eu colocar, por exemplo, 2 UI, eu, Tainá, já sei que no meu organismo vai gerar uma hiperglicemia, vai faltar insulina para cobrir aquele restinho de carboidrato. Então, eu arredondo aí para 3 unidades, certo? E isso vai ser individual. Agora, vamos pensar, não, Tainá, a minha razão, deixa eu até pegar aqui a calculadora, a minha razão insulina carboidrato é de 20 gramas, tá? Então, a cada 20 gramas de show de carboidrato, eu aplico 1 unidade de insulina, certo? Isso aqui meu médico me explicou e é isso aqui que eu faço nessa minha razão insulina carboidrato. Então, lá no meu almoço, tinha ali aproximadamente vamos colocar 4 colheres de sopa de arroz, colheres de arroz. Gente, vai ficar horrível essa letrinha, mas dá para entender. De arroz, 4 colheres, a mesma coisa de feijão, certo? E ali, vamos colocar que deu, pus aqui um ovo e salada. Salada, gente, quase não tem carboidrato. Era alface e tomate, tem bem pouquinho, tá? Carboidrato, então nem vamos contabilizar aqui. O que vai impactar mesmo vai ser o arroz e o feijão. Aí, isso aqui eu vou ter ali, mais ou menos a cada 4 colheres de sopa de arroz eu tenho 20 graminhas, né? De carbo, então eu tomo 20. De feijão a mesma coisa, tem aproximadamente 20. E olhem bem, comecem a pesar essa colher de arroz de vocês, para ver quanto que dá aproximadamente, tá? Porque tem gente que pega aquela colher de sopa, põe até embaixo na panela e sobe o arroz, e tem gente que pega só na beiradinha e faz uma colher rasa. Então, isso também depende, certo? Então, no meu total aqui da refeição, deu 40 gramas, né? Então, o que eu vou fazer? O 40 dividido pelo meu 20, porque esse meu 20 é isso aqui, ó. É a minha razão insulina carboidrato. Que vai dar quanto, gente? Isso aqui dá 2, né? 2 UI, 2 unidades de insulina para cobrir essa minha alimentação. E isso a gente vai seguir, ó, sempre, ok? Eu só preciso identificando se, por exemplo, numa macarronada, tapioca, gente, é uma das coisas mais difíceis na contagem de carboidrato. Eu já aboli a tapioca da minha alimentação, ela pura, sabe? O pessoal que come só a massinha da tapioca, quando ela é misturada 1, 2 colherinhas de sopa com ovo, fazendo a tal da crepioca, um omelete de tapioca, massinha de pizza de tapioca, ela funciona bem, é mais fácil de controlar. Mas por ela ser muito refinada, por ser a goma da mandioca, ela tem alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, então o impacto na glicemia é muito alto. Então, contar carboidrato com tapioca é muito complexo. Quem já fez isso, quem teve esses dinossauros que a gente fala, hipopótamos, né, aparecendo aí nas glicemias com tapioca, coloquem aqui nos comentários dessa aula, porque isso acontece bastante. Já tive experiência de pegar um 450 por comer tapioca, tá? Isso foi logo na minha primeira semana de diagnóstico, depois nunca mais fiz o teste, certo? Porque ela tem uma flutuação aí muito grande, ok? Então, esse é o conceito que a gente vai levar para a contagem de carboidratos do diabetes mellitus do tipo 1, aquele diabético que utiliza a insulina, principalmente a rápida ou ultra rápida, para fazer, né, o controle glicêmico. Mas em um outro módulo, vocês terão uma aula onde a gente vai abordar na prática mesmo. Pegar o alimento, pesar o alimento, ver quanto que dá, jogar no aplicativo, fazer o cálculo e, de fato, aplicar a insulina. Nos vemos lá, gente. Até a próxima!